Olá, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula da nossa sequência de aulas clínicas que serão disponibilizadas para vocês aqui no IGTV do meu Instagram. E hoje, conforme foi divulgado, eu vou estar falando um pouquinho sobre compressão neural. Compressão neural foraminal, que é quando o nervo ele é comprimido, quando ele passa por meio do forame de conjugação das vértebras. O segmento que nós vamos utilizar é o segmento lombar, né? Nós vamos construir uma ideia em cima da lombar, e a partir disso eu vou entrar um pouquinho no contexto de avaliação, interpretação de sinais e diagnóstico, e depois vou deixar para vocês uma técnica de abordagem primária para esse tipo de clínica do corpo. Tudo bem? Isso aqui é muito comum, acontece muito dentro do ambiente de consultório e poucas pessoas sabem abordar pacientes desse tipo, né? Não podemos ser técnicos, sair colocando um monte de técnica e o que funcionar, que deu certo, deu, e se não deu, eu fico perdido. Não podemos ser assim, temos que ter conhecimento funcional, conhecer como que o corpo conversa conosco, a linguagem corporal. Depois, então, temos que saber diagnosticar com precisão. Aí, a partir disso, então, depois de uma ideia construída, eu coloco uma técnica. Eu não posso só saber do sinal de uma clínica, por exemplo, e sair colocando várias técnicas sobre o sintoma, né? Então, pode dar certo, mas a grande chance é que não dê certo, porque eu não estou construindo uma ideia para usar a técnica. Eu estou sendo apenas um técnico. Nós não podemos ser assim. Então, eu quero levar vocês dentro de uma construção de uma ideia para o diagnóstico de compressão neural e depois, então, a técnica. Deixando claro que a técnica não é a parte mais importante do tratamento, né? Talvez a parte mais importante é o processo de avaliação até você dar um diagnóstico. Porque se você diagnostica errado, a sua técnica vai ser errada também. Então, tudo é importante, tudo dentro da sua fase. Mas o diagnóstico tem que ser preciso. Para a técnica, então, ser precisa e o resultado, então, ser eficaz. Tudo bem? Nós vamos falar desse tipo de compressão hoje. Em minha opinião, né, o tecido neural ele é o tecido mais importante do corpo. Todos desempenham suas funções para garantir saúde e a homeostase de todos os sistemas. Mas os nervos, para mim, como se fosse o tecido rei. Porque se ele não funcionar, o corpo não tem função. O nervo garante função de vísceras vitais, garante função de músculos, de articulações, né? Então, tudo que está funcionando no corpo é porque o nervo está funcionando. Quando o nervo para de funcionar, eu perco função. E o corpo, para sobreviver, precisa de função. Tudo bem? Então, é por isso que, para mim, o tecido neural é o tecido mais importante do sistema corporal. Lembrando que todos são importantes. Dentro disso, sabendo disso, o nervo ele precisa estar funcional. Se o nervo não funciona, a estrutura que recebe, né, a inervação também não vai funcionar bem, então eu posso ter diagnósticos. Então eu preciso identificar e saber de antemão que o nervo não pode estar disfuncional. Dentro das disfunções neural, uma delas é a compressão. Tudo bem? Então, nós temos que saber, sim, da anatomia, saber que os nervos, ao deixar a sua raiz, né, dos seus plexos correspondentes, eles seguem um trajeto até chegar ao seu destino. E por meio desse trajeto, ele pode passar por meio de músculos, como no caso do nervo isquiático, e na maioria dos casos, quando ele passa por dentro mesmo do músculo piriforme, né? Então, se esse músculo ele se espasma, eu vou ter então uma compressão desse nervo, e todo o trajeto desse nervo e as funções dos músculos que correspondem a esse nervo estão prejudicadas também de uma compressão nesse local. Então, o músculo piriforme pode comprimir o nervo isquiático, por exemplo. Dentro dessa ideia, vale lembrar também que o nervo mediano, ao passar na região anterior do cotovelo, né, ele pode passar também por baixo ou entre as cabeças do músculo pronador redondo, né, e ali ele também pode ser comprimido. Existe uma variação anatômica
quando o nervo mediano pode passar entre, né, os músculos e por meio também, igual do piriforme, do músculo pronador redondo. E aí ele pode ser comprimido, então eu posso ter clínicas na mão e nos dedos por conta de uma compressão neural. Tudo bem? Então o nervo ele precisa estar livre de tensão em todo o seu trajeto, não somente na raiz. Estou usando só um exemplo para trazer a ideia aí de compressão. Então, o nervo também, quando está seguindo o seu trajeto, ele pode passar por meio de forames. Um exemplo aqui que eu vou ilustrar para vocês é quando o nervo supraescapular do plexo braquial, em seu trajeto, ele vai passar na incisura da escápula. E nessa incisura, forma um forame, aqui ó, tem um ligamento, então tem uma depressão, em cima tem um ligamento e por meio, então, eu recebo aí o nervo supraescapular. Se eu aumento a tensão dos músculos nessa região, posso ter uma compressão aqui e ter sinais e sintomas referente a esse nervo. Então, essa ideia também é válida para a coluna, né? Quando os nervos, então, vira nervo espinhal, proveniente da rama anterior e posterior, da onde ele sai e emerge do agamento medular. Quando ele vira nervo espinhal, ele atravessa, então, o forame de conjugação, né? Que é o orifício que é formado com a junção da vértebra de cima com a vértebra de baixo. Então, essa junção forma então um orifício e o nervo ele vai atravessar esse forame. Percebe que no trajeto do nervo ele pode atravessar forame, ele pode passar por meio de músculos, ele pode passar entre um músculo e outro. Então isso a gente precisa saber, porque isso vai abrir a nossa imaginação para que nós pudéssemos avaliar. Né? Então eu sei da anatomia, o corpo vai me dar a clínica, eu vou testar para poder diagnosticar. Então a gente precisa saber disso, que o nervo pode ser comprimido na sua raiz, que é o que nós vamos falar, mas também em todo o seu trajeto. Tudo bem? A maioria das vezes nós encontramos na raiz, mas às vezes nós encontramos na raiz e também em seu trajeto. Porque quando eu comprometo a raiz, eu comprometo então toda a periferia do nervo. A vida da periferia dos nervos periféricos estão na raiz. Então, muitos problemas são provenientes da raiz. Tudo bem? Então, agora, só como eu ilustrei para vocês aí, mais ou menos, né, a respeito do trajeto dos nervos, deixando claro que ele não pode ser comprimido durante o seu trajeto. Agora, eu vou falar um pouco aí para vocês de alguns sintomas que os pacientes podem ter, uma vez que esse nervo ele está sendo comprimido. Então, por exemplo, falando do segmento lombar e do plexo lombar que emerge desse local, então o plexo lombar ele inicia em T12 e vai até a L5. De L4 e L5, né, eu tenho o início aí, então do nervo do tronco lombosacro e tenho o início do nervo, a raiz do nervo isquiático, que é o nervo ciático. Então, por exemplo, se eu comprimo um nervo aqui, o corpo vai manifestar sinais. E quais que são esses sinais e sintomas? Então, formigamento, né? A maioria dos pacientes tem formigamento. Os pacientes também apresentam dor na referência dessa raiz, na referência corporal dessa raiz. Formigamento, parestesia, né? Dor. Eu posso ter também correspondente a essa raiz, os músculos correspondentes a esse comando. Diminuição do tônus desses músculos, então o nervo isquiático, por exemplo, ele tem função nos flexores de joelho. Eu posso ter um tônus diminuído dos flexores de joelho por conta de uma compressão a nível da raiz. Né? Então, formigamento, posso ter dor e posso ter diminuição do tônus do músculo. E, para finalizar, eu vou ter aí também alterações de sensibilidade na região do comando desse nervo. Tudo bem? Então, esses são os sinais, a linguagem que o corpo vai utilizar quando está acontecendo, então, uma compressão daquela raiz. Então, quando eu vou avaliar o paciente, por exemplo, eu posso observar tudo isso.
né? Então, se eu enxergo que está acontecendo uma compressão do nível L4, L5, eu sei do nervo que sai daquela raiz e sei qual é o comando, quais são as funções desse nervo, dessa raiz que é proveniente desse nervo, então eu posso ir pesquisar à distância sinais. E o processo de construir uma ideia para fechar um diagnóstico é isso, né? Então eu conheço isso que eu estou ensinando para vocês, eu vou unir sinais e parâmetros e vou testar para poder dar um diagnóstico, tudo bem? Então, dor, o paciente pode ter local e a distância, o paciente pode ter parestesia, formigamento e queimação, alteração de sensibilidade no comando do trajeto desse nervo. Todos esses sinais, por exemplo, eles são dados por meio da disfunção do nervo. Quando eu comprimo o nervo, então, de acordo com a função, eu tenho sinais. Por exemplo, todo nervo periférico, por exemplo, ele não é só motor para os músculos. Eles têm ramas sensitivas também que fazem a inervação de áreas correspondentes da pele. Se eu pressiono esse nervo, eu posso ter diminuição da função motora de um músculo, como também posso ter alteração de sensibilidade, né? Então, já sabia também que por meio dentro dos nervos meus corre um líquido chamado fluxo axoplasmático. Esse fluxo garante a função do nervo. Quando eu comprimo esse fluxo, o nervo pode então me dar formigamento por conta da diminuição desse fluxo, o fluxo do axoplasma. Então, os sinais daquele tecido são correspondentes à função. É por isso que quando eu comprimo um nervo eu posso ter todos esses tipos de sinais, é por conta da função daquele determinado tecido. Tudo bem? Então, e essa ideia serve para todas as partes do corpo. O músculo, por exemplo, quando ele está com uma clínica, quando ele está comprometido, disfuncional, ele nasceu para fazer força, para contrair. Então ele não consegue se contrair. A fraqueza muscular, por exemplo, isso é um sinal de uma disfunção muscular. Assim como o nervo também tem as suas disfunções e os seus sinais clínicos de acordo com a função que ele desempenha. Tudo bem? Então, uma vez que nós demos essa introdução a respeito de compressão, nós vamos agora direcionar a aula para então o segmento lombar. E o que eu preciso saber de antemão para poder receber um paciente desse tipo? A primeira coisa é a anatomia, não tem como fugir. Depois eu preciso compreender a fisiologia, né? A fisiologia, ou seja, como que esse segmento funciona. E qual a relação desse segmento com os segmentos de cima e com os segmentos de baixo. Porque os nervos são uma coisa só, né? Então, eles são únicos. É como se fosse um fio que vem da cabeça e se espalha pelo corpo inteiro. Então, se eu pressionar esse fio aqui, eu posso ter sinais pelo corpo inteiro. Então, às vezes o nervo está sendo comprimido aqui, de uma tensão acima. Ele está sendo comprimido aqui por causa de uma tensão proveniente de baixo. Então, quando nós vamos entrar nessa ideia, nós precisamos saber da função do corpo, como o corpo e seus tecidos funcionam. Falando então agora da lombar, nós precisamos saber o quê? Da anatomia, que a união de L3, por exemplo, com L4, vai me dar aqui um forame, vamos exagerar, fazendo esse orifício aqui, e por meio desse forame eu vou ter a saída de um nervo, tudo bem? Correspondente a uma raiz. Essa é a anatomia simples dessa região, o que nos interessa para essa aula. Outra coisa que eu preciso saber é como isso funciona, porque eu vou precisar testar. E a lombar, o segmento lombar, ele então vai fazer flexão, então ele flete, e ele vai fazer extensão. Ele faz flexão e faz extensão. Da mesma forma, esse segmento aqui, ele inclina para a direita e inclina para a esquerda. Então ele flete, estende e inclina para um lado e inclina para o outro. E a rotação? A lombar faz a rotação? Segundo os livros de cinesiologia, de biomecânica,
nós sabemos que as facetas, de acordo com a anatomia também, as facetas da lombar não são direcionadas para fazer a rotação. Devido às suas orientações, esse segmento faz aproximadamente aí de 6 a 7 graus de rotação. Então, a nível de faceta, isso não acontece, não existe movimento total de rotação. Contudo, se eu isolo a lombar, ela não tem rotação, mas quando eu coloco ela dentro de um contexto funcional, com tórax e com sacro, por exemplo, ela participa então com o choque de faceta de uma rotação, por exemplo, do tronco. Então, a lombar, no caso, vai precisar rodar sim. Se eu for olhar para a faceta, nós vamos dizer que ali não tem como rodar. Mas dentro de um contexto todo, ela vai fazer uma determinada rotação inclina. Funcionalmente, nós sabemos que ela faz flexão e extensão e inclina para os dois lados, tudo bem? E também vai participar aí da rotação. Nós precisamos saber de como funciona para depois testar, tudo bem? Então sabemos da anatomia que esse nervo sai desse forame, né? De cada forame correspondente vai sair uma raiz de L3, de L2, L3, L4, sai alguns nervos, por exemplo, o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral, né? Tudo emerge dessas raízes. De L4 e L5, por exemplo, sai o tronco lombosacro e a raiz, e o início ali da raiz do nervo isquiático. Então, de cada forame aí vai sair um nervo espinhal correspondente. Então, sei da anatomia, agora eu sei como ela funciona. Faz flexão, faz extensão, inclina e roda, né? E agora eu preciso saber qual o comportamento do forame de conjugação quando eu tenho essa dinâmica. Eu faço flexão da lombar, eu aumento o forame de conjugação. Eu abro esse forame, né? Então, se ele era assim, agora ele fica assim. É um exemplo, tudo bem? E se eu faço extensão, o que era assim, fica assim. Então, na extensão, eu comprimo, eu fecho o forame. E na flexão, eu abro esse forame. Então, para pacientes com compressão neural, quando eu coloco essa extensão, por exemplo, na coluna, eu tendo a ter sintomas, né? É importante eu saber disso. Então, se para flexão eu aumento, para lateroflexão contra lateral, eu também vou aumentar. Então, por exemplo, vou utilizar aqui esse espaço para colocar como coluna. Faz de conta aqui que esse segmento aqui é a coluna. E aqui são os forames. Tudo bem? Então, se eu faço uma látero para cá, eu diminuo esse forame e abro esse de cá. Então, uma lateroflexão à direita, por exemplo, a minha direita, eu fecho o forame direito e abro o esquerdo. Ou seja, uma flexão, uma inclinação, eu abro o forame. E o contrário disso, eu vou fechar esse forame de conjugação. Tudo bem? Então, para inclinar, eu fecho de um lado e abro do outro. Para fletir e estender, eu abro a flexão e fecho na extensão. Isso vale também para o movimento de rotação. A rotação para a direita fecha o forame de conjugação, diminui a luz do forame à direita, mas abre da esquerda. Então, dentro o comportamento do forame, dentro dessa mecânica, eu posso fazer um teste funcional combinando esses movimentos para ver o que o corpo vai me dizer. E essa é a grande sacada. Eu saber como funciona, eu pedir os movimentos, que é o teste funcional, que para mim é o teste mais fidedigno de todos os testes. Eu testo a função, o comportamento da mecânica desse segmento para saber o que o corpo vai me dizer. Então, sei que o nervo passa dentro desse forame, sei também que esse segmento funciona dessa forma e sei como que o forame se comporta. Agora eu preciso saber também que o nervo, por exemplo, quando ele sai aqui no forame de conjugação, vamos dizer que essa bola verde que eu estou fazendo aqui é o forame de conjugação. Ele tem então essa espessura, tudo bem? Ele vai ter essa espessura. Mas
Quando o nervo começa a ficar disfuncional, é normal que ele se demacie, e uma espessura que era assim, ó, agora fica assim. De conjugação é um exemplo, tá? Se ele tem um diâmetro de 3 milímetros, por exemplo, e o nervo tem de 2, então ele funciona bem na dinâmica. Agora, se o forame tem 3 e o nervo ele vai ter 4, então ele vai ter dificuldade de realizar o movimento ali. Vale lembrar que nos movimentos de lateroflexão ou de flexão e extensão, eu tenho uma movimentação dos nervos por meio do forame. O nervo ele sai da onde ele está, dentro do forame, e volta, sai e volta, sai e volta, na dinâmica, tudo bem? Então, se eu aumento o diâmetro do nervo, eu posso ter uma compressão ali a nível foraminal, tudo bem? Então, as coisas são feitas na medida certa. O forame tem uma medida, tem um diâmetro, o nervo também tem um diâmetro menor. Porém, quando ele fica disfuncional, ele aumenta o seu diâmetro. Eu posso ter, isso é na raiz, então eu posso ter uma compressão a nível do forame, por conta disso. Acontece um acúmulo do líquido do fluxo axoplasmático naquela região, e assim o nervo se demacia, aumentando o seu tamanho. Então eu vou ter prejuízo então, na saída da raiz. Tudo bem? Então, nós vemos um pouco aí da fisiologia, do funcionamento, né, dos sinais e sintomas que esse segmento nos traz. Agora eu vou trazer para vocês o processo de avaliação até o diagnóstico. Utilizando essa informação que eu dei para vocês, como que eu testo, como que eu dou o diagnóstico, e depois como que é a minha primeira técnica de correção para esse tipo de clínica e de paciente. Agora que nós já conhecemos um pouco da anatomia e como esse sistema da lombar funciona, nós conseguimos então partir para a avaliação desse paciente, para então dar um diagnóstico de compressão lombar, compressão neural lombar. Tá? O processo do diagnóstico é um processo de avaliação, onde eu vou observar o paciente na posição estática, depois eu vou realizar testes funcionais do paciente, eu vou observar os sinais que o corpo vai me dar, né? Vou unir essas informações, e então eu posso dar um diagnóstico preciso e com certeza do que está acontecendo com o paciente. Então, um paciente com compressão a nível da lombar, na posição estática, que é o início do nosso processo de avaliação, ele geralmente vem numa posição antálgica. Porque lembra na mecânica que quando eu faço uma lateroflexão ou uma lateral, eu fecho o forame de conjugação e assim eu comprimo mais esse nervo? Então, geralmente, o paciente ele vem com uma lateroflexão contrária, porque essa posição aqui é uma posição de proteção para a coluna. Então, esse é o primeiro sinal. Eu observo esse sinal, né, e depois disso eu vou fazer os testes funcionais. O teste funcional é onde eu solicito ao paciente que faça os movimentos da cinemática normal da lombar, que é flexão, inclinação e rotação, e vejo o que o corpo me fala, qual o sinal que o corpo vai me dar. Segundo a mecânica natural desse segmento aqui, da lombar, para eu fechar o forame de conjugação, eu tenho que fazer alguns movimentos, e o primeiro deles é lateroflexão. Então eu solicito ao paciente que faça de maneira ativa uma lateroflexão. Quando eu faço lateroflexão, eu fecho o forame de conjugação, segundo a mecânica desse segmento. Então eu posso ter aí uma compressão do nervo e esses sinais. Quando eu peço ao paciente primeiro, né, a lateroflexão, eu vou perguntar ao paciente o que ele sente. E se o nervo estiver comprimido, ele vai sentir dor e formigamento no trajeto desse nervo. Tudo bem? E volta. É válido lembrar que a compressão neural ela pode ser confundida também com uma dor referida do músculo. Os músculos dessa região, geralmente eles emitem, né, dores referidas para a região posterior e anterior da coxa. Então, quando eu peço uma lateroflexão e eu fecho o forame de conjugação, eu tenho que prestar atenção se quem está falando comigo é o nervo ou é o músculo. Eu só posso falar que o paciente está com uma compressão neural depois que eu observo ele na estática, eu testo ele na dinâmica, vejo que o corpo vai me falar se é o nervo quem está falando comigo, aí sim eu posso falar
que ele está com uma compressão neural a esse nível, mas ainda nós não chegamos lá. Se eu pedir então uma lateroflexão e o corpo me deu o sinal, eu guardo essa informação. Agora, segundo a mecânica natural, vamos piorar, vamos aumentar esse fechamento desse forame de conjugação. Então eu posso pedir para o paciente ativo uma lateroflexão, uma extensão da coluna. Aí, quando eu combino esses dois movimentos, eu fecho mais ali no forame de conjugação, eu posso aumentar meus sintomas de compressão. Então, se ele fica mantido nessa posição, a tendência é que piore o formigamento e piore a dor. Então, isso é o nervo se comunicando com a gente. Volta. Se porventura a gente dor no local ou dor referida de acordo com o mapa das dores desses músculos, tem essa função de extensão e lateroflexão da coluna, isso é uma dor referida muscular, não pode ser confundido com a dor do nervo que está sendo comprimido. E se eu quiser intensificar mais ainda, eu peço lateroflexão, extensão e rotação homolateral. Látero e roda. Volta. E quando o paciente ele tem uma compressão, ele vai então gerar sinais correspondentes à raiz que o nervo está sendo comprimido. Os nervos da região da lombar, eles podem emitir aí sinais tanto para a região anterior do corpo quanto para a região posterior. Porque o plexo lombar, ele tem função no membro inferior na parte anterior do corpo, mas tem função na parte genital, um pouco na parte visceral, do abdômen embaixo. Então, quando eu faço esses movimentos, eu comprimo o nervo, eu posso ter sinais tanto na região anterior quanto na região posterior. É mais comum que seja na região posterior, tudo bem? E vale lembrar também que a raiz de L4 e L5 é também a raiz do nervo ciático, do nervo isquiático. Então, eu posso ter sintoma no nervo ciático também por uma compressão aqui, tudo bem? Então, esse é o mecanismo de avaliação, é o processo de avaliação para então dar um diagnóstico de compressão neural nesse segmento. Eu colhi a informação na posição estática, ele veio com uma posição tálgica, né, de abertura do forame. Na dinâmica, eu vou testar os movimentos e vou prestar atenção em qual sinal que o corpo vai me dar, se é realmente de nervo ou não. E depois eu peço ao paciente que fique em deprimidor dorsal e agora eu vou colocar tensão nesse nervo. Para colocar tensão no nervo da parte posterior, no ciático, por exemplo, passivamente eu vou fazer uma elevação do nervo do paciente. Porque é válido lembrar que quando eu faço esse movimento, aqui nesse segmento, nessa região, os nervos, é como se eles fizessem o movimento quando ele sai do forame e ele entra no forame. Quando eu coloco tensão, fazendo flexão de quadril com extensão de joelho de forma passiva. Então, quando eu faço esse movimento e eu tenho sinal de pinçamento e sinais clínicos de nervo, eu posso então dizer que o paciente está com uma compressão neural. Lembrando que o diagnóstico de compressão ele é dado por meio do processo de avaliação, na posição estática, nos movimentos e nos testes funcionais desse segmento e também no teste no passivo. Se eu tiver dois, pelo menos, desses parâmetros, eu posso dizer que o paciente está com uma compressão neural. Esse é o processo de avaliação. Mediante a todas essas explicações, eu queria mostrar para vocês agora como que nós fazemos em primeiro contato, para gerar uma descompressão nesse local. A técnica consiste em criar alavancas com o corpo e utilizar da mecânica do corpo para gerar uma descompressão, uma abertura desse forame. Uma vez que ele está comprimido, então o nosso tratamento vai descomprimir. Uma vez que nós conseguimos criar essa alavanca e montar esse sistema, na hora o paciente já sente um alívio. Então, na parte final desse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês o posicionamento do paciente e as alavancas que eu utilizo para gerar descompressão neural para o paciente que está diagnosticado com compressão nesse nível. O posicionamento do paciente, então, que vai ser tratado para gerar uma descompressão ali no nível do forame de conjugação, ele precisa entrar num posicionamento para que nós pudéssemos criar uma alavanca e assim abrir o forame de conjugação. Então, o posicionamento do paciente é decúbito lateral, com um lado que está comprimido, né, para cima. Abaixo desse
do lado que está comprimido, na outra parte nós vamos colocar um coxim. Esse coxim faz com que eu aumente aqui a lateroflexão desse lado. No membro inferior, nós vamos utilizar uma alavanca de flexão do quadril e flexão do joelho. Flexiona mais um pouquinho, Lucas, para mim, por favor. Quando nós fazemos esse movimento aqui, nós já tiramos a lombar de extensão também. Lembra que quando eu combino a extensão com a lateroflexão, eu tenho a ter mais sinal de compressão? Então, quando nós fazemos esse posicionamento aqui, nós então tiramos a lombar de condição de extensão e colocamos ela numa posição neutra, né, mais para flexão. Então, eu vou combinar a alavanca do membro inferior, eu vou gerar uma alavanca aqui com esse coxim de lateroflexão e para aumentar essa tensão, eu vou colocar uma abdução do ombro e vai gerar uma tensão aqui para aumentar também a lateroflexão. Tudo bem? E só se eu deixar o paciente nessa condição, ele já sente muito alívio. Então, para realizar mesmo a técnica, sem o auxílio, o acompanhamento do terapeuta ali ativamente, eu coloco o paciente nessa posição e depois peço ao paciente que coloque o membro inferior para fora da maca. E mantenho então a flexão de joelho. Essa posição vai fazer com que chegue uma tensão aqui e aumenta então a lateroflexão. E assim o paciente com certeza vai ter uma grande melhora dos sintomas e também possivelmente o seu caso de compressão resolvido. Caso o paciente, pode voltar, Lucas, caso o paciente ainda apresente sinais de compressão, nós temos que ativamente ir ali e aumentar essa alavanca com as mãos do membro inferior. Então essa é a técnica que eu utilizo aí para fazer descompressão lombar. Essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, ela é uma técnica de forma de posicionamento. Nós damos início assim. Depois nessa mesma posição, o terapeuta precisa entrar ali nesse sistema para aumentar a alavanca, para então aumentar a abertura desse forame para dar alívio para o paciente. Então nós abordamos esse paciente, nós apagamos esse fogo dessa forma. Depois é válido lembrar, né, que a clínica, o sinal, um formigamento, ou uma dor, uma alteração de sensibilidade correspondente a uma compressão, pode ser algo só local? Pode, mas às vezes, e a maioria das vezes, é um grupo, né, de disfunções de músculos, de artéria, de articulações que se somatizam, então, e aumenta a tensão do local, fazendo uma compressão do nervo. Ou até mesmo quando os nervos eles seguem o seu trajeto, próximo à raiz, eles passam também por dentro de alguns músculos. Por exemplo, o nervo femoral, ele atravessa o músculo psoas. Então, se eu tenho essa região aqui do abdômen embaixo, esse quadrante aqui, tenso, né, e o músculo espasmado, então eu posso ter uma compressão ali do local e ter sinais correspondentes. Então, na verdade, a abordagem para esse paciente diagnosticado é essa, mas também eu tenho que apagar esse fogo e olhar a distância, olhar o contexto do paciente para saber se existem mais disfunções ou não. O tratamento para esse paciente é realizar essa primeira abordagem que eu usei, que eu passei para vocês, e depois você ir tratar as outras partes correspondentes com aquela região. Para finalizar, dentro dessa ideia, eu queria deixar um caso aqui rápido para vocês, de um paciente que estava com sinais de compressão, né? Ele tinha dor, diagnosticado com dor ciática, então eu fui fazer tudo que eu coloquei aqui para vocês com ele, e eu diagnostiquei, o meu diagnóstico próprio foi então de compressão foraminal, e eu usei essa técnica para tratar dele. Então eu apaguei esse fogo com essa técnica e abri o espaço ali manualmente. Ele já melhorou aí 70%. Porém, ele tinha clínicas recidivas e não melhorava só com essa técnica que eu utilizei. Então, eu abri uma nova avaliação com ele e fui identificar então que ele tinha uma dismetria de membros, né? Ele tinha uma compressão à direita, contudo o seu membro direito também era menor do que o membro esquerdo. Isso faz com que
aconteça um desarranjo em todo o lado direito e uma compensação do lado esquerdo, fazendo com que a lombar sofra com isso. E, por consequência, no caso dele, esse nervo também. Então, um tratamento eficaz, certeiro para esse tipo para esses pacientes é a abordagem primária, que é a descompressão, depois reavaliar todos os sistemas que têm relação com aquele segmento para saber se existem outras coisas disfuncionais, estando baseado na ideia que um sintoma local não é causa, e sim uma somatização de várias disfunções, né, causa então o sintoma naquele local. Então eu saio do local e vou à distância, limpo tudo isso e depois, ainda observando o paciente, se ele ainda tiver clínica, eu preciso saber de outras coisas que pode ser causa direta de compressão neural. E no caso desse meu paciente, era uma dismetria de membros e o tratamento para ele então foi a parte manual e depois a correção da perna curta vendo verdadeira. Tudo bem? Eu agradeço aí por ter ficado até o final da aula. E a partir dessa semana eu estarei disponibilizando outras aulas clínicas dentro do mesmo contexto, para que de alguma forma nessa quarentena nós pudéssemos aí ter algo para fazer e aprender coisas novas, né? Muito obrigado aí e até a próxima.